partir de agora, aqui na Rádio Vitrine, você fica bem informado com as principais notícias de Botucatu e região. Olá, muito bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Vitrine. Olha aí, terça-feira, dia 4 de junho de 2019, 9 horas e 26 minutos. E já estamos no ar hoje, tendo a grata satisfação em receber nossos estúdios o Dr. Marcos Barros, advogado previdenciário, e o Júnior Aparecido Garavello, técnico em segurança, né? A gente hoje vai fazer um bate-papo sobre as novas leis, né, que estão surgindo no cenário nacional sobre a Previdência e aproveitar o gancho e pegar o nosso querido Júnior também para saber sobre, né, as mesmas situações, né, dentro do trabalho. Doutor Marcos, seja muito bem-vindo, muito obrigado aí a sua presença mais uma vez e a do Júnior também mais uma vez aqui na nossa Rádio Vitrine. Bom dia, Valério Moreto, bom dia aos ouvintes da Rádio Vitrine, é uma satisfação estar novamente aqui. Espero que hoje o nosso bate-papo seja muito interessante para todos os ouvintes. Não tenha dúvida. Muito bom dia, Júnior, seja muito bem-vindo à nossa Rádio Vitrine. Obrigado, Valério, pela oportunidade de mais uma vez estar com vocês aqui. Eu que agradeço a vocês aí, né, por ter aceito o nosso convite, e hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui muito legal, porque a gente sabe que são muitas, né, as dúvidas ainda, né, do pessoal que está aqui conectado junto conosco. E então, dentro desse cenário nacional aqui, hoje muita coisa se muda. Muito bom dia, meu querido amigo Rodrigo Barbosa, o Newton Fioravante, o Marcondes da Rosa, nosso querido presidente Jânio Gonçalves, o Reinaldo José dos Santos já está mandando um bom dia. Bom dia, Reinaldo. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria. A Rosângela Tereza de Oliveira, nossa querida Nenê, também já está aqui conectada conosco. Muito bacana, viu? Muito bacana. Muito obrigado a todos vocês aí pela sintonia. E como vocês podem ver, hoje a gente está fazendo novamente a live pelo novo programa, pelo novo, né, novo sistema aqui. Vamos ver se tudo corre bem, se o Facebook e essas redes de internet aí não deixam a gente na mão hoje aqui. Mas caso a nossa live caia, a gente volta lá pelo Facebook normal. Doutor Marcos, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, eu gostaria de saber do senhor o que é a aposentadoria especial, né? Hoje aqui, nesse cenário nacional aqui, tem muita coisa que a gente ainda não consegue, né, ainda decifrar, e mudou muita coisa aí, né, Marquinhos? Exatamente, Valério. Hoje o nosso bate-papo ele vai ser mais específico nas regras atuais. Então nós vamos continuar falando dos benefícios que ainda se encontram em vigor, e hoje particularmente falaremos um pouquinho sobre a aposentadoria especial, que é um benefício tão almejado pelo trabalhador, né? E, porém muito pouco conquistado. Então a aposentadoria especial, ela nada mais de uma forma reduzida, que um benefício pago ao trabalhador que esteve trabalhando em exposição durante 15, 20 ou 25 anos em atividades consideradas de risco à sua saúde. Então é um benefício que por si só, e ele é muito vantajoso junto ao INSS, né? Esse tipo de atividade durante 15, 20 ou 25 anos, ela não é necessariamente ser ininterruptas. Então essa pessoa pode ter trabalhado, esse trabalhador, em atividades diversas, mas com exposição a agente agressivo, e se somando 15, 20 ou 25 anos, ele terá direito sim à aposentadoria especial, né? É importante citar que a grande maioria dos trabalhadores, hoje, eles se enquadram na aposentadoria especial durante 25 anos. Durante 15 ou 20 anos, são atividades de minério, atividades que hoje em dia são mais restritas ao trabalhador. Então, a aposentadoria especial, por si, ela se enquadra nessa situação. Olha aí, que legal, hein? Tá vendo? Então, a gente tem muita novidade aí vindo nesse cenário aqui. E então, a gente fica aí meio, procurando saber o porquê de todo esse trabalho, de toda essa mudança aí, e o Dr. Marcos hoje está aqui para que possa levar a todos nós aí as respostas. Doutor, o que
são esses agentes prejudiciais à saúde, né? Que muita gente já vem falando aí, mas a gente, infelizmente, a gente não sabe ainda o que vem a ser esses agentes prejudiciais. Na aposentadoria especial, realmente a exposição a esses agentes ela é mais que necessária. Então, os agentes prejudiciais, para fins previdenciários, eles são divididos em 3 características, né? Em 3 divisões específicas. Nós temos os agentes físicos, os agentes químicos e os agentes biológicos. Então, varia muito da atividade. Então, por um exemplo, nós temos os médicos, nós temos dentistas, frentistas, enfermeiros. Depende da categoria profissional, ele se enquadra em um determinado agente agressivo. Para ter direito à aposentadoria especial, é necessário essa exposição a esses agentes agressivos, químicos, físicos ou biológicos. Tudo depende, obviamente, das provas que essas pessoas, esses futuros aposentados, vão nos trazer, vão conseguir, para aí analisar a possibilidade do enquadramento e ter direito ou não à aposentadoria especial. E como que essa pessoa, né, que está dentro desse caso aí, como que ela vai conseguir comprovar isso, que ela trabalhou com isso, como que ela vai poder requerer essa aposentadoria mediante ao que o senhor disse aí? Perfeito. Hoje o Júnior está aqui para nos acompanhar, ele é especialista nesse ponto, né? Então, a aposentadoria especial nós temos diversas formas de provas, né? Até 1995, o simples fato de uma categoria profissional estar elencada na carteira de trabalho, então nós temos motorista de carreta, médico, até essa data, 28/4/1995, essa pessoa que busca aposentadoria especial, se trabalhou dentro desse período e for realmente enquadrada por profissão, ela não exige, a legislação não exige qualquer outro tipo de documento, basta o enquadramento por categoria profissional. Nós temos uma lei específica onde existe um rol taxativo e muitas vezes flexibilizado pela nossa jurisprudência, que dependendo da categoria profissional, ele já se enquadra como atividade especial. Após esse período de 28/4/1995, a legislação previdenciária começou a exigir documentos técnicos. Entre eles, o mais conhecido é o chamado PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário. Então, a atividade especial por si só, ela tem que ser comprovada, tá? Não basta apenas a exposição. Nós temos que, para fins previdenciários, a demonstração e a prova realmente dessa atividade, se enquadrar, obviamente, dentro dos requisitos legais que a legislação previdenciária exige para reconhecer uma atividade como especial, obviamente que essa pessoa vai fazer jus sim ao benefício. Olha aí que bacana, hein? Olha aí quanta explicação, né? Bacana mesmo isso aí. Olha, quero agradecer também aqui a companhia do meu querido Luiz Caramelo, meu grande amigo Habib Neder, a Maria Silvia Moreto Possoni lá em Lençóis Paulista, o contábil Giovanetti, o Edson Luiz Amin, muita gente já conectado aqui conosco. Fico muito feliz, muito obrigado pelo carinho de todos vocês aqui junto comigo hoje aqui na nossa Rádio Vitrine, tendo a grata satisfação em receber o Dr. Marcos Barros, advogado previdenciário, e o Júnior Garavello, técnico em segurança. Que bacana. Dr. Marcos, olha aqui, tem mais pergunta aqui. O que o INSS exigirá do segurado para ter direito a esse benefício? Perfeito. A aposentadoria especial, como nós já citamos assim há um período atrás, ela exige do segurado um tempo em trabalho, disposição, né, durante 15, 20 ou 25 anos, e um tempo mínimo de recolhimento. O recolhimento é exatamente o pagamento mensal efetuado pelo trabalhador. Então, esse recolhimento mínimo é de 180 meses de carência, que são os meses efetivamente pagos. Então, além do tempo, é necessário ter essas contribuições para aí sim o INSS passar uma análise mais criteriosa em relação à atividade, se é desenvolvida em risco à sua saúde ou não. Olha aí, tá vendo? Mais uma grande explicação aí do Dr. Marcos. Na sequência, puxando o gancho aqui, né? Qual o valor da minha aposentadoria hoje, Dr. Marcos? A aposentadoria especial, Valério, ela é uma aposentadoria muito almejada, né? Justamente pela renda. Então, é um benefício que dificilmente ele é concedido
pela falta das provas, mas quando ele é concedido, quando o trabalhador realmente tem a disposição, tem as provas necessárias para fazer jus a esse benefício, a renda que essa pessoa vai oferir mensalmente é uma renda muito vantajosa. Então, a grande maioria dos trabalhadores, eles conseguem, na aposentadoria especial, muitas das vezes, atingir o teto do INSS. Então, hoje o teto do INSS está em torno de R$ 5.839 mensais e o mínimo que é R$ 998. Menos que isso, ninguém recebe de benefícios previdenciários. Então, na aposentadoria especial, a grande diferença entre ela e um benefício comum do INSS justamente é a renda. Você consegue atingir uma renda, a legislação previdenciária ela faz com que o trabalhador, no cálculo da aposentadoria desse trabalhador, ele não seja atingido pelo instituto chamado fator previdenciário, por isso ele consegue sim um recebimento de 100% do seu salário de benefício na concessão da aposentadoria especial. Olha aí, que legal, hein? Olha aí, tem mais gente conectada aqui, o Armando Júnior também já está conectado aqui, mandando um bom dia. Bom dia, Armando. Seja muito bem-vindo aqui à nossa Rádio Vitrine. Muita gente já conectada aqui conosco. Fico muito agradecido, muito obrigado pelo carinho de todos vocês aqui junto comigo na nossa Rádio Vitrine. Vamos lá, vamos dando sequência aqui, né? Vamos aproveitar aqui. Doutor Marcos, qual a diferença entre a aposentadoria especial e a aposentadoria por tempo de contribuição? A diferença principal, ela recai sobre aquilo que nós falamos, é a renda. Na aposentadoria por tempo de contribuição, no caso da mulher 30 anos de contribuição e o homem 35 anos de contribuição, independente da idade, o cálculo que é feito para a concessão do benefício, na soma final da análise feita pelo INSS, é aplicado um redutor, que é o chamado fator previdenciário. Então o INSS ele utiliza como base de cálculo, desde julho de 1994, todos os períodos contributivos do segurado até a data do requerimento. Quando é somado esses períodos, os 80 maiores salários de contribuição, dentro desse período de contribuição, o INSS ele aplica o fator previdenciário, que nada mais é que, como eu disse, um redutor da renda, né? Onde analisa o tempo de contribuição, a expectativa de vida do segurado e o período que ele tem laborado junto ao INSS. Então, esse redutor, automaticamente, junto à aposentadoria por tempo de contribuição, tem uma queda muito grande na renda. Já na aposentadoria especial é diverso, o fator previdenciário ele não é aplicado. Por isso que a aposentadoria especial ela é muito buscada, porém ela é pouco concedida. É um benefício de caráter vantajoso justamente pelo fato da renda, mas a grande diferença entre os dois benefícios, além da diminuição do tempo, na aposentadoria especial, você tendo 25 anos de exposição comprovados, que seria a regra, a concessão do benefício. E já na aposentadoria por tempo, existe um tempo maior de contribuição. Na aposentadoria especial, além de ter essa redução do tempo, o fator previdenciário, como eu disse, também não é aplicado. Motivo desse que a aposentadoria é concedida com uma renda muito mais vantajosa do que na aposentadoria por tempo de contribuição comum. Olha aí, que bacana, hein? Olha aí, tá bem explicado. Então, pessoal, se tiver alguma dúvida, que estiver nos acompanhando, pode entrar aqui na nossa live, fazer sua pergunta e a gente vai transmiti-la até o Dr. Marcos aqui. Dr. Marcos, quais os principais documentos para que se comprovar atividade especial hoje aqui, né? Tem muita coisa aí que o pessoal diz aí, a gente não sabe na realidade o que vem a ser a veracidade dessas coisas, né? Muito invento, muita coisa, tem que levar muita coisa, tem que fazer um monte de pedido. E na realidade o que é exigido na realidade para ser feita essa aposentadoria? Perfeito. Essa pergunta depende muito da época, tá? Depende muito da época em que o trabalhador ele efetuou toda a atividade laborativa. Como eu disse anteriormente, até 1995 não era exigido nenhum tipo de prova. Então, se o trabalhador tiver na carteira de trabalho uma determinada categoria profissional que a legislação por si só ela já enquadra como atividade especial, não era necessário nenhum outro tipo de prova. Então, nós pegamos como algum exemplo vigilante, motorista de
de carreta, médico, entre outras atividades que a legislação ela já reconhece essas profissões por enquadramento de categoria profissional. Então, nesse período até 1995, se a pessoa trabalhou dentro desse período, essa atividade ela vai sim ser reconhecida como especial, independente de qualquer tipo de prova. Após esse período, obviamente que a legislação começou a exigir não apenas a categoria profissional, mas a exposição realmente do trabalhador em uma determinada atividade. Então, nós temos entre o SB40, DSS 8030 e hoje, como eu já disse anteriormente, o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. É um documento individual do trabalhador, onde expõe a sua atividade, é feita uma anamnese do seu trabalho e exatamente existe um rol onde especifica a própria empresa se esse trabalhador esteve exposto ou não a algum tipo de agente químico, físico ou biológico. Dependendo dessa exposição, se essa exposição for dentro dos limites legais ou fora dos limites legais, essa atividade ela vai sim ser enquadrada como especial. Então, as provas principais para fins de reconhecimento do tempo especial, além da carteira de trabalho, obviamente registrada, sem nenhum tipo de rasura, os documentos mais recentes seriam o PPP. A legislação previdenciária ela exige o PPP como uma prova plena, porém, na nossa parte técnica de jurisprudência, nós conseguimos, de outras formas, comprovar algum tipo de exposição. Então, nós pegamos desde fotos, nós podemos utilizar laudos similares. É muito comum, às vezes, o trabalhador sair da empresa e não obter aquele documento, ou seja, pela omissão do empregador, ou seja, realmente pela falta de conhecimento, e quando vai necessitar do pedido da aposentadoria, do reconhecimento desse período como especial, não possui em mãos essa documentação. Então, a legislação ela flexibiliza a forma de você conseguir comprovar todo esse período de exposição, desde o PPP, entre fotos, laudos técnicos. O Júnior está aqui para explicar com mais detalhes essa situação, mas existem N fontes de possibilidades de reconhecimento da atividade especial. Então, caso esse empregado, esse futuro aposentado, ele não tem em mãos o simples PPP, não é motivo de desânimo, não é motivo de não tentar buscar o benefício. Ele sim, através de um especialista no assunto, consegue certamente avaliar a carteira de trabalho, avaliar muitas vezes a própria empresa. Judicialmente, é muito comum às vezes do judiciário, quando existem divergência entre os laudos técnicos, o próprio judiciário exigir uma perícia técnica na empresa, para avaliar, para saber se realmente aquele documento que foi entregue ao trabalhador condiz com a realidade fática, ou seja, com a realidade do que ele desenvolveu no trabalho. Então, temos sim diversas fontes de provas para reconhecimento do tempo especial, além, obviamente, do próprio PPP. Olha aí, hein? Que bacana, olha aí. Então, o pessoal que tá ligadinho aí, ó, fica tranquilo, né? Tem tudo aqui bem explicadinho pelo Dr. Marcos aqui. Então, você que queira saber alguma coisa, que tem aí alguma dúvida, é só entrar aqui e deixar na nossa live aqui. Dr. Marcos, se o INSS negar minha aposentadoria especial, o que eu tenho que fazer aí para poder, né, requerer essa aposentadoria especial aí, caso tenha essa negativa do INSS? Júnior, é sabido por todos que o INSS está enfrentando uma situação hoje de excesso de trabalho. Até pelo fato da busca dos benefícios ele ter aumentado de uma forma abrupta. Então, as pessoas, em relação à reforma, ao receio de não conseguir se aposentar, automaticamente fez com que o próprio INSS não consiga, de uma forma mais célere, concessão ou negativa de benefício, ou uma análise mais criteriosa. Então, com isso, faz com que o benefício em si seja negado. Não apenas uma aposentadoria especial, mas qualquer outro tipo de benefício. É uma ressalva que eu gostaria de deixar, que se caso aquele segurado ele tiver o benefício negado na esfera administrativa, quando deu entrada com o pedido, para que essa pessoa não desanime. Até porque nós temos outras formas de reverter essa situação. Não é pelo fato do INSS administrativamente negar um benefício que essa pessoa, esse segurado, ele não tem direito de reverter essa situação. Nós temos desde uma esfera recursal administrativa até uma esfera judicial. Então, caso o INSS ele
por qualquer motivo que seja, ele negue o benefício da aposentadoria, o ideal, em primeiro ponto, é fazer uma análise para saber exatamente o porquê que o benefício foi negado, saber a fundamentação que o INSS chegou para indeferir o benefício, feito, obviamente, por um especialista no assunto, e aí ou você pode ter a possibilidade de um recurso administrativo, o que eu particularmente já não oriento mais, até porque a demanda administrativa está sobrecarregada. A demora para uma resposta de um recurso administrativo, ela vai ser similar a uma resposta judicial. Então, muitas das vezes, o benefício vai ser avaliado e a resposta vai ser mantida como negativa. Então, a saída que eu vejo para um benefício em si, quando ele é negado pelo INSS, é uma análise técnica, obviamente. Você analisa um documento que é chamado de PA, que é o chamado procedimento administrativo, é uma espécie de um processo, só que administrativamente. Toda vez que o segurado ele vai dar entrada com um pedido administrativo junto ao INSS, uma ressalva, isso vai acabar. Tá? A partir de junho desse ano, os pedidos administrativos serão somente digitais, então o segurado não vai conseguir mais diretamente na agência, tá? Então isso é importante também de deixar a população ciente. Então, caso o INSS ele venha negar esse pedido administrativo, o processo administrativo, o procedimento administrativo é exatamente a junção de toda a documentação que esse segurado levou no pedido da concessão do benefício. Quando ele foi da entrada na época, antigamente era feito assim, ele levou desde a carteira de trabalho, os PPPs, as provas do tempo que ele tinha de contribuição, e o INSS formalizou uma decisão e analisou ou não o pedido que o segurado chegou a requerer. Nessa análise do processo administrativo é onde nós vamos saber o motivo que o INSS negou a concessão do benefício. Com isso, obviamente, nós fazemos uma ação judicial. As pessoas às vezes nos perguntam, mas por que uma ação judicial e não uma continuidade na esfera administrativa? O INSS ele é regido por instruções normativas, decretos e memorandos. Muitas vezes, alguns desses atos administrativos, eles não são benéficos ao segurado. Então, o motivo da ação judicial é a aplicação da legislação. O INSS, a legislação previdenciária, a 8.213 e a 8.212, são legislações que se sobressaem a uma decisão ou um ato administrativo. Então, a ação judicial, ela visa suprir essa ausência de um determinado requisito que a legislação previdenciária administrativamente não possui, e judicialmente você tem mais um amplo aspecto de aplicação da legislação. Então é isso que gera direito realmente a uma análise mais criteriosa e uma possível concessão ou não da aposentadoria especial. Então, caso o INSS venha negar a aposentadoria especial, a saída que eu vejo como, não diria mais célere, até porque hoje o nosso judiciário ele já anda mais rápido do que antigamente, os processos todos são eletrônicos, mas tem uma agilidade muito maior do que uma esfera administrativa. Então, uma ação judicial seria a saída adequada para uma negativa de um benefício, tanto uma aposentadoria especial quanto qualquer outro benefício junto ao INSS. Olha aí, tá vendo, gente? Olha, então tem que ficar bem esperto, né? Ficar a par mesmo. E quando você tiver que fazer qualquer coisa, você tem que procurar um advogado, constituir um advogado para que ele possa tomar todas essas providências, porque muitas vezes você vai perder seu tempo. Você vai querer entrar aí sozinho e lá para procurar a sua aposentadoria e não vai dar certo. Olha, 9h49, você que está chegando agora aqui conosco, hoje estamos aqui com a presença do Dr. Marcos Barros, advogado previdenciário, e o nosso amigo Júnior Garavello, que é técnico em segurança e já também vai passar muita informação a todos vocês. Muito bom dia, meu querido amigo José Eupídio, seja bem-vindo, o Marcos Mariotto, o Leandro Manuel, o Luiz Gomes, muita gente conectadinha aqui, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, sejam todos muito bem-vindos, meu querido amigo Marcelino Dias, ô meu grande amigo, o Marcelo Vitório, ô Marcelão, bom dia, o Reinaldo José dos Santos, o Dr. Otávio Barros,
a Maria Silvia, a Fátima Correia, o Benedito Henrique, o Rodrigo Barbosa, muita gente conectada aqui conosco, né? Nesta manhã de terça-feira, tendo a grata satisfação em receber o Dr. Marcos aqui hoje para bater um papo com a gente, com essas novas regulamentações que estão sendo impostas nesse país aqui. Quem aposentou, aposentou, né? E quem não aposentou vai ter que correr muito atrás, hein? Dr. Marcos, o aposentado especial pode continuar trabalhando ou ele ainda tem muita coisa a correr atrás ainda? As pessoas que se aposentam na forma especial, no benefício da aposentadoria especial, a legislação previdenciária é expressa em negar o retorno ao trabalho, tá? Não o retorno ao trabalho de uma forma geral, mas o retorno ao trabalho nas mesmas condições em que gerou o benefício da aposentadoria especial. Judicialmente, a legislação ainda flexibiliza, ainda existe a discussão se existe ou não a possibilidade do retorno na mesma atividade. Muitas pessoas aposentam na forma especial, mas podem desenvolver sem problema nenhum qualquer outro tipo de trabalho, a não ser aquele que ela desenvolvia no momento da concessão do benefício. Então, a ressalva que nós fazemos é se realmente houve a concessão da aposentadoria especial, para que, dependendo da situação da empresa, ou altere a função desse trabalhador para uma atividade que ele não esteja mais exposto àquele agente agressivo, tá? Ou na possibilidade de esse benefício persistir, a pessoa realmente entender que ela tem que continuar trabalhando, ela optar se realmente ela entende que é necessário manter o seu trabalho ou a concessão da aposentadoria especial. Pelo fato da legislação proibir sim de forma expressa a continuidade naquela atividade. Então é uma situação corriqueira, porém há de ser pensada com mais critério ao trabalhador que venha a se aposentar na aposentadoria especial, se é de interesse continuar naquela mesma empresa e abrir mão da aposentadoria especial, ou se ele tem interesse em continuar recebendo o benefício e mudar a função que ele desempenhava. Olha aí, né? Bem colocado aí pelo Dr. Marcos. E um gancho aqui, né? Aproveitando um gancho aqui. Doutor, é o seguinte, a gente vê muito aí hoje nas mídias sociais aí, muita coisa, principalmente a gente não sabe a veracidade dessas notícias, que hoje, né, parece que foi assinada uma lei, já tem uma lei, vamos dizer assim, que a pessoa, a grávida, doutor, a mulher grávida, né? Hoje ela está aí com benefício que ela não pode mais trabalhar, se eu não me engano, nessas áreas de risco, né? Isso é verídico ou não é verídico? Conforme o pessoal vem passando aí, a gente não sabe o que vai acontecer, o que não vai. Realmente, Júnior, o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu, tá, recentemente, pela impossibilidade realmente aquela mulher que esteja grávida, nessa situação de gravidez, ela não poder mais desempenhar essa atividade de risco. Então isso foi uma decisão judicial, nós teremos que ver os efeitos dessa decisão para saber quais são as pessoas exatamente que serão atingidas, ou serão todas as pessoas, ou se existe algumas ressalvas independente da atividade, mas realmente é uma situação fática que o STF sim já pacificou o entendimento nessa situação, que grávidas realmente não podem trabalhar em situações de risco à sua saúde, até pela lógica, uma preservação da pessoa, né, do futuro da criança, tudo mais, ela é avaliada de um modo protetivo. Então essa informação é uma informação verídica, sim, porém ainda nós não sabemos o que será afetado. Quais tipos de atividades, se serão todas as mulheres que desenvolvem a mesma função ou serão categorias específicas. Creio eu que serão de um modo geral todas beneficiadas nesse ponto, mas ainda será muito discutido esse ponto da continuidade do trabalho da gestante em atividade de risco. Eu creio que o Júnior queria fazer alguma ressalva em relação à pergunta anterior sobre a continuidade do trabalho também. Pode ficar à vontade, Júnior. Bom, quando nós falamos na questão de insalubridade e ainda em específico na aposentadoria, nós temos que tomar o devido cuidado que o agente insalubre, ele já é feito um pagamento de adicional
como se fosse uma venda da sua saúde, vamos supor assim, que é o entendimento que os norte-americanos e outras nacionalidades têm, porque nós não temos esse tipo de assunto fora do Brasil, né? Sim. E aí, o que acontece? A pessoa fala, mas eu tinha neutralização, vamos pegar o ruído como exemplo. Então eu utilizava o protetor auditivo e estava neutralizado, mesmo assim eu tenho o direito de aposentar especial. Só que o ruído, ele não é, a forma dele prejudicar a saúde não é só pelo canal auditivo. Sim. Ele tem estudos que comprovam que o ruído ele pode então ser transmissível através de, vamos entender assim, de outros órgãos. E ele pode e vai prejudicar outros órgãos. Então, de acordo com o agente insalubre, é necessário fazer um estudo. E a pessoa que trabalha com esse agente insalubre também buscar um profissional, né, que consiga compreender e dar uma diretriz para ele. Alguns são neutralizados e não vão trazer um fator de prejuízo para ele no curso do tempo. Agora, outros, nós temos estudos que vão além da NR, e aí a gente está falando de higiene ocupacional, tá? E esses estudos demonstram que, olha, você pode ir até esse período. Então, se existe 25 anos para a questão da sua aposentadoria, ela tem alguns agentes aí, um fator limitante que realmente pode ser prejudicial à sua saúde, como a questão do ruído. Olha aí, tá vendo? Muito bem explicado aqui, né, pro nosso querido Júnior aqui. Então, pessoal, tem que ficar, né, muito atento a tudo isso aí e para ver essas novas regras, essas novas leis. Olha, agora são 9h57. Doutor Otávio Barros, bom dia, Valério. Bom dia, querido. Seja sempre muito bem-vindo. A Sandra Lira Castro também conectada aqui. Meu querido amigo Antônio Marcos Holanda, lá na nossa Fê Comerciários, lá em São Paulo, nos acompanhando aqui também hoje. Você que está chegando aí, estamos recebendo em nossos estúdios o doutor Marcos Barros, advogado previdenciário, né? E o Júnior Garavello, que é técnico em segurança. Vamos lá, então, vamos ver aqui, tem mais pergunta aqui, doutor Marcos, ó. O aposentado especial, já fizemos essa daqui, que ele pode trabalhar, ele pode continuar trabalhando, e quando não tem os 25 anos, só de tempo especial, mas tem, por exemplo, 10 anos, esse período especial é perdido, doutor Marcos? Essa é uma dúvida corriqueira também, Júnior, porém não é perdido, tá? A legislação previdenciária, ela possibilita ao trabalhador que exerceu atividades especiais e que não atingiu 15, 20 ou 25 anos para que tenha direito à sua aposentadoria especial, a conversão desse tempo especial em comum. Então, no exemplo de 10 anos que foi citado, se um homem, no caso, conseguir comprovar a sua exposição dentro dos regramentos legais, ele vai ter um acréscimo de 40%. Ou seja, se ele trabalhou 10 anos, vai para 14 anos. Isso faz com que esse período de 10 anos seja somado e o ajude a atingir a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, caso essa pessoa não tenha os 25 anos laborados em atividades especiais, o período que essa pessoa tiver, especificamente no caso do homem, aumenta 40%. No caso da mulher, aumenta 20%, porque essa pessoa ela vai buscar a aposentadoria por tempo de contribuição com períodos trabalhados em atividades especiais. A mulher, como ela é exigida pela legislação 30 anos de contribuição, ela tem um fator de acréscimo de 1,2, que automaticamente vai ensejar 20% de acréscimo no período laborado em atividade especial, convertido em comum, que a legislação previdenciária concede. E já no caso do homem, é um acréscimo de 1,4, que é um cálculo que nós fazemos no momento da análise da aposentadoria. Esse 1,4 ele vai ser acrescido no período que essa pessoa trabalhou. Então, como no exemplo citado, se ela trabalhou 10 anos numa atividade e exposta ao agente agressivo químico, ruído ou físico, ela vai ter esse período majorado para que consiga atingir a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, o trabalho desenvolvido numa atividade especial, se comprovado, obviamente, ele não é perdido. Ele
ele vai ajudar sim esse segurado a antecipar a aposentadoria. Então essa é uma forma que nós utilizamos muito para antecipação da aposentadoria. É muito comum aquela pessoa que tenha 30 anos, no caso do homem, de tempo de contribuição, faltando 5 anos para se aposentar. Então nessa situação, nós temos que avaliar todas as atividades desenvolvidas por esse segurado para saber se existe a possibilidade de atingir de uma forma mais célere o tempo de contribuição dela. Então isso nós fazemos através, um dos requisitos de aumentar o tempo de contribuição dessa pessoa seria aumentando a atividade desenvolvida por ela, onde ela desenvolveu a exposição a agente agressivo. Então com isso essa pessoa consegue antecipar a sua aposentadoria, ela não se aposenta especial, isso é importante deixar claro, ela aposenta por tempo de contribuição comum. Nesse caso vai ter a aplicação do fator previdenciário, porque ele está buscando o benefício que exige a aplicação, porém ele vai conseguir antecipar. Ao invés desse segurado continuar, no exemplo que eu passei, 5 anos trabalhando de uma forma ininterrupta daqui para frente, ele consegue regredir no tempo e avaliar se dentro de todo o período laborativo ele desenvolveu alguma atividade especial. Se houve essa atividade, nós majoramos, aumentando esse tempo, no caso do homem com 1.4, aumentando 40% daquele tempo. Isso faz com que ele consiga atingir os seus 35 anos de trabalho. Olha aí, que legal, hein? Que bela explicação aí. Tá vendo, pessoal? Olha aí. Então você que está conectadinho aqui, tá ficando por dentro de tudo isso aí. Olha aqui, muito bom dia, seja muito bem-vindo, meu querido Franklin Ramos. Também já está conectado conosco aqui. Muito obrigado pela companhia de todos vocês nessa manhã de terça-feira, do dia 4 de junho de 2019. 10 horas e 2 minutos aqui no estúdio. Doutor Marcos, e quando não tem os 25 anos, se o tempo especial mais tempo, por exemplo, de 10, foi esse que o senhor respondeu agora, beleza? Então é isso aí. E com a reforma da Previdência, a aposentadoria especial, ela acaba, doutor Marcos, ou ela vai continuar aí, valendo aí por esse período? A aposentadoria especial é importante as pessoas terem a ciência que ela não existe idade mínima. Tá, então se o trabalhador tiver, pela regra hoje, 25 anos de exposição, ele consegue se aposentar independente da idade. Tá? Não existe uma idade mínima para se aposentar. Com a reforma da Previdência, a PEC 06, ela vai trazer uma idade mínima. Então, automaticamente, ela vai prejudicar e muito a concessão dessa aposentadoria especial. Porque, em regra, o que nós vemos na prática são pessoas... Eu digo mais em relação a alguns homens que tenham trabalhado na atividade especial durante 25 anos, a média dessas pessoas de idade que tenham se aposentado é entre 48 a 50 anos, porque já trabalhou durante 25 anos expostos a uma atividade nociva. Com a reforma da Previdência, vai exigir sim uma idade mínima para dependendo do tipo da exposição ou dependendo do tipo do trabalho desenvolvido. Então, com a reforma, quem tem trabalhado 15 anos de tempo de contribuição em atividades especiais, vai ser exigido, além dos 15 anos, 55 anos de idade. Quem trabalhou durante 20 anos de contribuição em exposição a esse agente agressivo, é exigido, além dos 20 anos, 58 anos de idade. E, por fim, quem tenha trabalhado 25 anos em exposição a agente agressivo, ela vai ter, essa pessoa com a reforma, a obrigatoriedade de também ter 60 anos de idade. Então, a grande diferença entre essa aposentadoria especial que nós temos em vigor e a trazida pela PEC 06, que é a reforma da Previdência, é a inclusão de uma idade. Eu vejo esse ponto como muito prejudicial, porque se você avaliar 25 anos de tempo de exposição para uma pessoa de 60 anos, ela não trabalhou apenas 25 anos, ela não trabalhou apenas 20 anos expostos. Então, essa pessoa, quando ela atingir 60 anos de idade, ela vai ter um prejuízo não apenas econômico, mas um prejuízo físico muito grande. Uma pessoa que tenha 60 anos de idade, obviamente, ela não trabalhou apenas 25 anos, ela já está no mercado de trabalho, desenvolvendo a sua atividade, muitas das vezes, desde os seus 18, 19 anos. Obviamente, nós temos pessoas que são
são dispensadas, pessoas que desligam da empresa, mas a continuidade da atividade muitas vezes é a mesma. Então, algumas pessoas têm aquela categoria profissional desenvolvida, dificilmente ela vai mudar de setor, dificilmente ela vai mudar de ramo no decorrer da sua vida. Então, são exceções que nós vemos no direito, inclusive no direito do trabalho, que a PEC 06 ela é prejudicial ao ponto de incluir uma idade mínima. Ou seja, o que a PEC fala, se você não tiver 60 anos de idade, você pode ter 40 anos de atividade especial, você não trabalha, você não aposenta. Você não aposenta. Então você tem que ter a soma dos dois períodos. A soma que eu quero dizer é a obrigatoriedade dos dois vínculos, ou seja, tanto a idade quanto o tempo mínimo de atividade desenvolvida especial. Então a PEC 06, eu gostaria de deixar uma ressalva aqui a todos os ouvintes, que antes de avaliar, antes de defender uma reforma ou até antes de entender se existe a necessidade ou não dessa reforma, para que leiam na íntegra o texto da PEC 06, que é a proposta de emenda à Constituição número 6 de 2019, que está exposta no Google. A pessoa pode entrar e ler a íntegra. É importante ter a ciência do que a reforma previdenciária, essa reforma, ela vai trazer de prejuízo ao trabalhador. Então, eu gostaria de também deixar minha informação que eu sou sim a favor de uma reforma previdenciária, só que não a favor dessa reforma que está sendo apresentada. As pessoas, infelizmente, por omissão do governo, por omissão de transparência, muitas pessoas defendem uma reforma que infelizmente não sabem a realidade, não sabem o quanto ela irá atingir. Essa reforma é importante saber que ela não vai atingir apenas a idade, ela não vai mudar a idade, ela não vai mudar apenas o tempo de contribuição, não é apenas isso. Ela vai mudar o sistema previdenciário, ela vai mudar o regramento da legislação previdenciária. Infelizmente, a tendência futura tenho certeza, sem sombra de dúvidas, de afirmar que se a PEC 06 ela for aprovada nessa íntegra, do jeito que ela se encontra, a situação da população brasileira para conseguir um benefício vai ficar praticamente insustentável. Serão pouquíssimas pessoas que irão conseguir se aposentar no sistema previdenciário. No meu entendimento, o que o governo está fazendo, é importante também frisar que o meu posicionamento é apartidário, extremamente técnico e jurídico, independente de quem trouxe a proposta. Obviamente que essa proposta não trouxe apenas pelo governo atual, é uma proposta que já vem sendo trabalhada há anos, até porque é uma proposta de uma nova reforma. Então, nós temos vários artigos da PEC 06. Então, a população deveria ter a ciência que a PEC 06, se realmente ela for aprovada, infelizmente ela vai ser muito prejudicial. Não apenas no ponto de alcançar um benefício, ao ponto de transformar. A ideia é transformar o sistema previdenciário num sistema de capitalização. Ou seja, o governo está falando de forma clara para a população: se vira, sai do sistema previdenciário e pague a sua contribuição. Se você não contribuir, você não aposenta. Eu, governo, não vou te respaldar. A capitalização vai ser terceirizada por bancos. A PEC 06, ela ainda não traz a capitalização. Ela traz uma autorização para um sistema alternativo de capitalização. Ou seja, se eu estou dando um sistema alternativo, significa que o sistema único, que é o nosso sistema de repartição da Previdência Social, com a tendência ele irá acabar. Então, essa ressalva que eu gostaria de deixar para as pessoas que defendem a PEC, a reforma da Previdência, não defendam uma reforma que muitas vezes é divulgada apenas na mídia, muitas vezes é discutida apenas em jornal, mas defendam ou analisem o texto da íntegra. Ali no texto da PEC, que é acessível a todas as pessoas, PEC 06, você vai conseguir realmente entender o que está sendo trago para a população na reforma da Previdência, tá? E não apenas alterações de idade. Finalizando, Valério, um ponto principal da PEC a ideia principal do governo é tirar do nosso texto constitucional as regras da Previdência para ser alterado por lei complementar. Significa o quê? Você vai conseguir facilitar uma alteração de regramento previdenciário com uma regularidade muito grande. Nós estamos percebendo que a reforma da Previdência ainda não foi aprovada porque ela tem que passar por todas as casas, é um rito processual legislativo mais complexo.
com a ideia dessa descentralização da PEC 06, que ela vai nos trazer a retirada dos direitos sociais da Constituição, ela vai fazer com que, através de uma lei complementar, de uma forma mais rápida, as alterações de benefícios, as alterações de idade mínima de contribuição sejam mais facilmente alteradas. Então, eu ressalto novamente para que leiam a PEC 06 antes de fazer uma defesa de uma reforma que, ao meu ponto de vista, vai acabar com o sistema previdenciário. Olha aí, gente, né? Que coisa, né? Então a gente, olha, tem que ficar muito esperto mesmo. Muita gente fica falando muita coisa aí sem saber, na realidade, o que vem a ser essa PEC 06. Então tem muita gente, não, eu sou a favor da reforma, que a gente sabe que tem que fazer uma reforma, isso a gente não tem dúvida. O problema é como vai ser feita e até onde que ela vai atingir. Olha, agora são 10 horas e 10 minutos. Tem mais gente conectada aqui, a Sandra Lira. Vamos ver aqui quem mais está aqui. O meu querido amigo Marcos Crudelli, lá no Centro de Lazer, lá em Praia Grande. Ô Marcão, bom dia, seja bem-vindo. A Mariane Andrade, a Jaqueline de Oliveira, o doutor Renê Alves de Almeida. A Jaqueline está mandando aqui, bom dia. Muito obrigado a todos vocês aqui pelo grande carinho aqui e pela audiência de todos os dias aqui. Meu querido amigo Paulo César Pellegrini Basso, o Magrão também já está conectado aqui. Muita gente conectada. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês aqui e pela grande audiência de todos os dias aqui no nosso jornal, né? E hoje, aqui nessa terça-feira de manhã, com a grata satisfação de estar recebendo o doutor Marcos, né, advogado previdenciário, e o nosso querido Júnior Garavello, que é técnico de segurança, que vai passar mais informações. Só uma perguntinha, viu, doutor Marcos? Deixa eu fazer uma coisa, perguntar uma coisa para o senhor aqui, antes da gente, né, passar para o nosso querido Júnior fazer umas perguntas. E por que, né, dentro dessa realidade, se essa mudança houver na PEC, o funcionário que está adentrando hoje, né, o funcionário, o empregado que vai para o comércio hoje, ele vai ficar livre de pagar o INSS ou ele vai continuar sendo obrigado a pagar o INSS? Infelizmente, essa obrigação de recolhimento não parte do empregado. A obrigação do recolhimento, a legislação trabalhista, e inclusive a previdenciária, ela estipula que é obrigatório o recolhimento. Não vai ter a opção de continuar recolhendo ou não. Tá? Então, a situação do trabalhador que venha a ingressar no mercado ou já está no mercado e a reforma venha a ser aprovada, ele não vai conseguir optar se ele for empregado. Nós temos os contribuintes individuais, também são obrigatórios os recolhimentos, mas esse pequeno trecho, a PEC 06 não dá faculdade de escolha. Ou seja, se você for se aposentar apenas com 60 anos de idade e terá que trabalhar aí para atingir o 100% do benefício 40 anos, você não vai ter a escolha de você contribuir para o sistema previdenciário ou não. A capitalização, ela vai te dar um sistema alternativo de contribuição para a sua aposentadoria. Isso não quer dizer que você vai estar livre da contribuição do empregador. Entendi. Então, a retenção de 8, 9 ou 11%, possivelmente na PEC ela vai ter essa alteração, mas ela continua sendo obrigatória. Então, ela não te dá essa faculdade. Uma coisa que eu vejo também como prejudicial, aproveitando a sua pergunta, é que a capitalização, ela só nos traz um benefício, que é o benefício da aposentadoria. Olha Os aí. benefícios que não são benefícios programáveis, que nós temos auxílio-doença, pensão por morte, auxílio-reclusão, entre outros, não se encontra no texto possível da capitalização. Então, a pessoa que for escolher pela capitalização, ela vai ter a ciência que ela corre o risco, sim, de não receber salário mínimo. O governo alega que quando chegar o momento da concessão do benefício, se essa pessoa não tiver direito ao salário mínimo, que pode acontecer, você vai jogar a responsabilidade da contribuição para uma aposentadoria para o trabalhador. É isso que o governo está falando. Olha, eu vou tirar do regime de repartição, que é do INSS, um regime de solidariedade, onde o trabalhador ele contribui para o aposentado e assim vice-versa. É um sistema universal de contribuição, que até hoje é um sistema que nunca faliu, nunca quebrou.
para um sistema de capitalização, onde o trabalhador vai contribuir para a sua própria aposentadoria. Quando o governo afirma que ele vai manter no mínimo um salário mínimo, eu não vejo uma lógica em relação a isso. Se nós não temos, pelo governo estar alegando, condições de manter um benefício assistencial de salário mínimo hoje, como nós vamos manter a condição de ter um benefício de salário mínimo com a capitalização daqui a 30 anos? Então, é uma projeção de valores que eu não vejo uma lógica. Até porque essa análise feita pelo governo na reforma da PEC da Previdência, ela só nos traz o que a Previdência gasta. É apresentado a todo momento que a Previdência tem um déficit absurdo. Porém, não é apresentado um cálculo atuarial de quanto a Previdência arrecada. Muitas pessoas pensam que a Previdência Social ela só é custeada pelo trabalho do empregado e do trabalhador, ou do empregador. E não é assim. A Constituição, no seu artigo 195, ela elenca diversas fontes de renda que a Previdência possui. Então, não existe como um sistema que arrecada um valor absurdo simplesmente ter um déficit que é apresentado pelo governo. Então, antes de fazer um sistema de possível reforma, que eu já disse, eu sou também a favor, por que não uma reforma tributária? Por que não uma reforma legislativa? Sem dúvida. Uma reforma legislativa, nós estamos falando que nós temos 503, 505 deputados. O gasto mensal que é avaliado com outras fontes também reflete na parte previdenciária. Então, o ideal é fazer primeiro uma análise atuarial da necessidade de quanto é arrecadado, de quanto realmente é gasto pela Previdência Social, fazer uma reforma tributária de valores. Então, nós temos outras formas de uma reforma previdenciária aquém do que você simplesmente retirar direitos. Essa é a realidade. A PEC 06 ela institui a possibilidade de retirada de direitos. Então, eu gostaria de agradecer a possibilidade aqui, Júnior, novamente, me colocar à disposição, tá? E também frisar para que a população defenda sim uma reforma, defenda sim uma possibilidade de uma melhora econômica no país, mas uma melhora econômica no país que não retire direitos sociais, que mantenha uma população de uma forma igual, como já é. Nós temos, obviamente, desigualdade em relação às contribuições, benefícios pagos de uma forma errônea, benefícios pagos além do necessário, mas não retire direitos. Avalie uma forma correta de uma contribuição, avalie uma continuidade de contribuição para essas pessoas, mas não desampare. É isso que tem que ser feito. E entendendo bem, trocando, né, vamos se dizer assim, trocando alhos por bugalhos de tudo que o senhor passou aí, o nosso povo trabalhador, né, o nosso contribuinte vai continuar levando bucha, né, vai continuar aí ficando a Deus dará, se ele tiver, mesmo que ele tenha essa livre escolha, né, de escolher daqui para frente, se ele quer fazer isso, eu sei que quer fazer aquilo, ele vai continuar de qualquer forma, né, tomando bucha aí, porque de qualquer jeito que vier, se ele não pode. Eu quero escolher esse sistema, mas ele não pode deixar de contribuir. E ele for para o outro, ele vai contribuir duas vezes do mesmo jeito. Exatamente. Ou eu estou enganado? Duas ressalvas que é muito importante. A capitalização, ela foi intitulada no Chile em 1982, tá? O governo Pinochet criou a capitalização e hoje os aposentados no Chile, eles recebem 60% do salário mínimo. Eu creio que dificilmente a população vai conseguir viver com 60% do salário mínimo. Se não vive com salário, meu Deus do céu. Então, o Chile na época também se obrigou, também disponibilizou onde o sistema de capitalização, o salário mínimo seria mantido. E esse sistema não conseguiu se manter. O sistema de capitalização, ele vai ser mantido pelas pessoas que aderirem, só que a pergunta que fica aí, quando esse sistema, ele automaticamente não se manter? Da onde vai ser o valor que vai ser retirado, de qual ente vai ser retirado para manter o sistema de capitalização? Obviamente que da União. Se nós estamos falando da União, nós estamos falando do regimento geral. Então, vai continuar retirando dinheiro do regimento geral para manter um sistema de capitalização que vai ser analisado, vai ser administrado por banco. Não tenha dúvida, olha aí. Então, é um assunto muito complexo, é por isso que eu digo muitas vezes, chega muitas informações aqui através das redes sociais e na realidade nós não sabemos o que é verdade. Porque tem aquele um que defende, né, o lado do governo, que acha que está tudo certo, que vamos, mas com certeza esse colarinho branco aí está recebendo alguma coisa por fora, isso não tem nem dúvida.
Isso não precisa nem o senhor, nem o Júnior falar. Eu tenho certeza que alguém está recebendo isso por fora para que isso vá para frente. Como eu sempre digo aqui, a reforma tem que acontecer. Mas, como o senhor colocou muito bem, dentro de uma forma que seja bom para os dois lados. Que infelizmente no nosso Brasil não acontece isso, né, doutor? Não acontece isso. É só tomar cá e nada vai para lá. Só vem a nós, o vosso reino, sei que se lasque. Você escolhe o que você escolher, o dinheiro deles vai, né? O dinheiro deles continua entrando e a população continua aí só apanhando, né, doutor Marcos? Infelizmente, realmente, nós estamos dando com direitos sociais. E quando nós lidamos com direitos sociais, nós não podemos fechar as portas para as pessoas que vão buscar uma aposentadoria, para pessoas que obviamente se encontram num patamar econômico de uma situação de miserabilidade econômica. Nós não podemos fechar portas para os nossos trabalhadores rurais, nós não podemos fechar portas para as pessoas que têm mais de 65 anos de idade, para as pessoas que contribuíram já para o sistema previdenciário. Então é uma discussão que nós ficaríamos aqui o dia todo e não começaríamos nem a ler a primeira página da PEC 06. Não tenha dúvida. Então, novamente eu gostaria de agradecer a oportunidade, Júnior, agradecer aos ouvintes, me colocar à disposição para qualquer dúvida que existir, tá? E frisar novamente que antes da gente defender esta reforma, tá? Esta reforma da PEC 06, não sou contra uma reforma, sou contra a PEC 06. Que as pessoas leiam a PEC. Eu sei que não é fácil, é muito criterioso, são muitos detalhes, mas lá existem exatamente as disposições que o governo está nos trazendo, demonstrando o motivo da nova reforma. Inclusive lá eles apresentam quem são considerados ricos, que na página 54 estipula que ricos são pessoas que recebem R$ 2.032 do INSS. Brincadeira. Isso podem abrir na internet, tá lá. Quem é aposentado, que recebe R$ 2.032 do INSS, aos olhos do governo são considerados ricos. Então a minha frase final é: se você defende uma PEC para acabar privilégios de ricos, tome cuidado, que esse rico, aos olhos do governo, pode ser você que está defendendo a PEC. Agora, quer dizer, os altos salários, as altas aposentadorias deles, quer dizer, é imexível, vamos pôr, imexível, olha que palavra, né? Valério, que loucura, né? De 1 trilhão e 700 bi que o governo nos alega de uma arrecadação nos próximos 10 anos, 89% desse valor vem dos cofres do INSS. Nós estamos falando de benefícios de até R$5.000. 89% do 1 trilhão e 700 bi que o governo alega de valores que serão não gastos com a Previdência Social. E terminando aqui, né? Terminando não, que eu sei que o senhor vai ficar aqui conosco aqui, né? Aqui junto com o Júnior. É o seguinte, tem essa semana foi implantada uma nova resolução, uma nova lei, né? Já tem muita coisa aí para ser colocada em prática e eu já deixo aqui antemão o convite para que o senhor possa voltar aqui mais uma vez para a gente poder passar todas essas informações, que essa semana já vem mais bordoada aí, né, doutor Marcos? Realmente, ontem foi aprovado pelo Senado a MP 871, medida provisória, a chamada pente fino. Então é uma medida que existem pontos importantes, benéficos aos segurados, mas pontos drásticos. É uma medida provisória onde vai avaliar e vai ser convertida em lei, vai afetar e muito a população. Ela é chamada pente fino. Nós vamos trazer, com sua permissão, obviamente, eu já aceito o convite, as alterações que essa medida provisória irão afetar os beneficiários do INSS, mas já antecipo que, infelizmente, não é uma medida provisória que vai agradar a população. Não tenha dúvida, né? Esse pessoal aí, infelizmente, tudo que eles fazem aí hoje é só para tentar tirar cada vez mais, né, o dinheiro do povo. Quanto mais imposto a gente pagar, menos, né, vamos ter direito aí conforme o que vem se resolvendo, o que vem aparecendo nesse cenário.
Agora são 10h24, ó, muita gente chegando aqui. O meu querido amigo, o Tedinha, também está conectado. A Júlia Biancofiore também conectada aqui. E você que está chegando agora, nós estamos aqui, né, recebendo no nosso estúdio o Dr. Marcos Barros, advogado previdenciário, e o nosso amigo, o Júnior Garavello, que é técnico em segurança, e que agora a gente vai bater um papo aqui com o Júnior, né, através dessas novas resoluções, o que dentro da área do trabalho aí vem a ser toda essa mudança aí. Júnior, como a gente já, né, apresentou você no começo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vindo aqui à nossa rádio, e já está aberto o convite aí, para quando quiser voltar, vai ser sempre um prazer em recebê-lo aqui. Olha, Júnior, aqui a gente tem várias coisas, né, que a gente pode, hoje, dentro desse cenário aí, trazer aí de informação ao nosso ouvinte, ao nosso público aqui. Qual é o impacto do e-social na Previdência Social hoje, Júnior? Certo. Bom, antes da gente falar do e-social, é importante nós informarmos que a documentação, então, que é o principal foco do e-social, que é a parte de segurança do trabalho, medicina também, ela era realizada, então, nas empresas, de forma que esse documento ele permanecia na empresa e somente ele era, então, utilizado no momento de uma perícia trabalhista, no momento de uma aposentadoria especial. Então, esse documento ficava lá guardado. Então, a partir de 2015, o que ocorreu com essa divulgação desse programa que é o e-social? Através da Receita, eles decidiram, então, unificar diversas informações que antes eram, de certa forma, dispersas, né? Sobre folha de pagamento, contribuições. Contudo, o foco que se pegou foi que a questão de segurança do trabalho ela não era informada. Então, dependia da empresa enviar documentos que podiam ser antigos ou não, e quem recebia esse documento iria verificar ali e acreditar naquilo que estava descrito, né? Bom, a partir de agora, o que acontece? Com o e-social, então, as empresas com faturamento acima de 78 milhões têm até o próximo mês para informar os chamados eventos sobre segurança do trabalho. O que são esses eventos? São as informações individuais, tá? Individuais, estou frisando aqui, mas já vou explicar por quê. Que cada colaborador está exposto àqueles riscos que o doutor falou, físico, químico e biológico. Então, qual é o objetivo? A partir desse momento, eu vou querer fazer um pedido de aposentadoria especial. O governo, através do INSS, vai ter todas as informações já detalhadas, tá? De quais eram os riscos, o tipo de exposição, e isso, então, ele vai deter essas informações. Então, o grande foco de toda essa questão do e-social e impacto que nós vamos ter na questão da Previdência é que todas essas informações serão já lançadas e estarão à disposição do governo. Então, ela vai poder, em qualquer momento, cruzar uma informação, por exemplo, do CNPJ, do QNAI de empresas e falar, deixa eu verificar aqui para um mecânico. Por que determinadas empresas não têm nenhuma exposição, nenhum recolhimento de insalubridade e outras têm? E ele pode pedir justificativa sobre isso. Verdade. Por que determinadas pessoas que fazem serviços gerais têm um recolhimento de adicional de insalubridade biológico e outros não? Então, toda essa questão de neutralização, de mapeamento sobre esses riscos, eles vão constar no e-social e o governo vai ter à disposição tudo isso. Então, o PPP, ele vai ser digital. Então, a qualquer momento, a promessa, então, que nem nós participamos de um seminário recentemente, é que o funcionário vai poder verificar o seu PPP. Ele não vai pedir só no momento da sua aposentadoria, depois que trabalhou 20, 25 anos, receber um documento ali e verificar, será que era isso mesmo? Tá certo ou não tá? E aí eu gostaria de abrir um parênteses aqui. Funcionário que vai receber o PPP não é obrigado a assinar já esse documento. Leva para o Dr. Marcos Vinícius, né? Procura um profissional para você entender e interpretar o que está escrito ali. Tá?
Hoje nós temos que ter dois pontos muito importantes. Um é chamado descritivo de cargo. Esse descritivo ele tem que estar muito bem detalhado para a sua função. A gente chama de profissiografia. E ela tem que estar vinculada com esses riscos, né? Então, se você acaba assinando, confirmando ali, dando prova para o empregador que você concorda, às vezes vai chegar lá no Dr. Marcos Vinícius, ele vai ter que recorrer, solicitar esclarecimentos, porque está faltando informações, né? Então, respondendo de forma objetiva, o impacto é, perante uma aposentadoria, perante uma ação trabalhista, o governo terá todas as informações a partir de agora, tá? Olha aí que coisa, hein, gente? Então, a gente não pode aí, como, né, o Júnior colocou muito bem aí, hoje você recebendo esse PPP para que você possa fazer isso aí, antes de tudo, procure um profissional. Não vá assinando, não vá fazendo qualquer coisa, que tem muita coisa que se mudou e nem os próprios, né, os patrões aí não estão sabendo de nada dessas coisas ainda não. Tem muita coisa a ser discutida, muita coisa para ser levada a sério ainda, porque muitas coisas, pessoal aí, ó, tá tentando tapar o sol com a peneira, e quem vai entrar e ser prejudicado, não tenha dúvida que vai continuar sendo nós trabalhadores. Ô Júnior, existe diferença entre norma regulamentadora e norma de higiene ocupacional para a requerer aí a aposentadoria hoje nesse sistema que vem vindo nessa coisa maluca aí, Júnior? Perfeito. O que acontece? As normas regulamentadoras, elas têm o foco principal no Ministério do Trabalho e Emprego. Então, nós vamos falar ali a respeito de NR 15 e 16, é o adicional, então, de insalubridade e periculosidade. Para isso, então, nós falamos desse laudo, né, que vai, então, demonstrar se é insalubre ou não. A questão das normas de higiene ocupacional, elas já existem pela Fundacentro e aí elas foram sendo inseridas através da Previdência Social, porque ela vem trazer uma metodologia de análise de diversos riscos. Então, se nós pegarmos a questão da NR15 na exposição do ruído, ela fala do monitoramento, do que tem que ser feito ali e o limite de tolerância. Porém, na norma de higiene ocupacional, ela vai falar qual que é a porcentagem que você tem que fazer de monitoramento, que é para respeitar a pausa, não é para deixar o chamado dosímetro, que é um aparelho que mede a dose de ruído, no momento do horário de almoço do funcionário, né? A questão dos agentes químicos também, ela tem uma divergência. Nós temos uma norma que não é atualizada há muito tempo, então ela está aí ultrapassada. Então a promessa que nem do governo, nós vamos fazer então uma revisão nas normas regulamentadoras, né? Que foi um assunto que está aí preocupando vários higienistas ocupacionais, vários engenheiros, técnicos de segurança, sobre o que vai mudar nessas normas. Então nós aguardamos cenas dos próximos capítulos, né? Mas assim, desde que facilite essa comunicação, perfeito. Agora, você prejudicar mais ainda, retirar algumas coisas que foram conquistadas ao longo do tempo, sobre a NR12, por exemplo, que é a proteção de máquinas e equipamentos, né, existe uma preocupação muito grande, porque assim, nós temos altos índices de acidente no Brasil. Então, antes nós não tínhamos um mapeamento disso, somente 3% das empresas eram auditadas a nível Brasil. A partir do E-Social, vai ser 100%. Tá? Então, isso daí faz com que a gente tenha que aprimorar. E as normas de higiene ocupacional, elas trazem, então, esse monitoramento mais detalhado. Então, existe sim essa diferença. E para aposentadoria, técnicos de segurança, engenheiros, tem que observar com muito critério se a avaliação está sendo feita de acordo com a norma de higiene ocupacional para constar no PPP. Olha aí, tá vendo? Que grande informação. Então, você que está aí, né, nos ouvindo, que está aqui acompanhando, tome muito cuidado hoje, né, para que seja feita todas essas mudanças aí, para que você não continue, porque sempre o maior prejudicado, infelizmente, vai continuar sendo o empregado. Ô Júlio, tem mais uma coisa aqui. Quais os riscos devem ser inseridos no PPP para que eu aposente de forma
né, de forma especial hoje aqui. E aproveitando a deixa da pergunta, as empresas, elas são obrigadas a fornecer o PPP? Porque a gente aqui dentro da nossa instituição, muitas vezes a gente recebe a reclamação de que a empresa não quer fornecer o PPP. Por que isso acontece hoje? Certo. Então vamos lá. A questão dos riscos que devem ser inseridos no PPP são os riscos ocupacionais, riscos físicos, e quando a gente fala físico é ruído, estresse térmico. E aqui estresse térmico, que é o calor, não é somente de uma máquina que emite calor, mas se eu tiver um ambiente, um galpão, que eu tenho ali ausência de ventilação, de climatização e em certos períodos eu estou expondo o colaborador a isso, também é um risco que tem que ser mensurado e monitorado, tá? Nós estamos no inverno, nós não podemos jamais em alguns períodos fazer monitoramento de estresse térmico, mas dando continuidade, umidade, vibração, radiação não ionizante, que é aquele de soldador ou algum tipo de iluminação que exista, esses são os físicos. Químicos, quando a gente fala químico, existe um problema aí ainda que agora nas atualizações e na preocupação que até os nós profissionais temos em mensurar corretamente esses riscos químicos. Então antes nós tínhamos a colocação de um risco de uma forma muito simples. Olha, utiliza Quiboa, né? Utiliza desinfetante. Perfeito. Mas quais são os componentes que estão inseridos dentro desse desinfetante? Quais são os riscos ou os agentes que estão ali inseridos dentro desses produtos que são utilizados? Eu vou lá e compro no supermercado, né? Essa gama de produtos, nós temos a preocupação de analisar hoje e identificar a correta neutralização e exposição. Um limpador de vidro que você compra num supermercado muitas vezes, sem citar nomes, né? Mas ele tem hidrocarbonetos que são derivados do petróleo. Isso daí, hidrocarboneto, vai estar dentro da NR15 na exposição de insalubridade. E aí a pessoa faz uso constante disso, não sabe estar exposto a um agente insalubre, sem uso de uma luva ou algum meio de proteção, né? E por fim, os biológicos, que são agentes que não é só sangue, fezes. Nós temos agentes biológicos na limpeza de sanitários, nós temos agentes biológicos que estão na terra, né? Fungos, protozoários e outros para analisar. E referente à sua pergunta, que foi... Muitas empresas não querem fornecer o PPP para o empregado. Por que isso acontece? Bom, o que prejudica a empresa se ela fornecer isso, vamos dizer? Tá, o Dr. Marcos Vinícius pode entrar também nesse assunto. Eu sou um pouco transparente para falar, né? Se a empresa está negando de entregar algo que é direito do trabalhador, né? O que ela está querendo esconder? Ou ela não fez um mapeamento correto, uma mensuração correta, ela foi lá, fez um orçamento com 3 prestadores de serviço técnico, em geral, eu vou pegar esse que é mais barato, sem saber da necessidade de certas informações de monitoramentos detalhados, né? Então, assim, para mim, uma empresa que nega a entrega do PPP é porque ela está, de alguma forma, escondendo algo. De uma forma muito clara e objetiva. E sim, é obrigado a entregar. Mas, Júnior, mesmo que não tenha exposição nenhuma a risco, a gente falou dos 3 principais aqui, mas nós temos riscos mecânicos e de acidente, e nós temos os riscos ergonômicos. Então, a análise ergonômica do trabalho, nós temos hoje na parte da Previdência Social muitas pessoas afastadas por problemas chamados DORT ou AMERT, doenças osteomusculares ou afecções músculo-esqueléticas relacionadas ao trabalho, por ausência de monitoramento da parte ergonômica. Tá? Então, é obrigado e, ao meu ver, se alguém não quer entregar o PPP a um empresário, é porque tem alguma coisa errada aí, está escondendo alguma coisa. Isso não tem nem dúvida, né? O Dr. Marcos aqui também, né? Tá aqui do lado e a gente sabe que outro dia a gente estava conversando sobre um assunto parecido, né? E já aconteceu isso, né, Dr. Marcos, de
tem empresa que negou o PPP, né? Não foi? Realmente acontece corriqueiramente, Valério. Porém, assim como o Júnior brilhantemente nos passou, é obrigação da empresa sim entregar o documento, tá? O PPP, como eu disse, algumas empresas após 2004 é onde existiu o documento. Antigamente não existia essa documentação, motivo pelo qual as empresas, muitas delas omitem, até porque não era necessário. Mas o PPP omisso, a não entrega dele ou a falta de informações, eu vejo por uma seguinte situação: muitas vezes a pessoa trabalha exposta, isso eu vejo na prática, a algum agente agressivo, químico, risco físico ou biológico, como o Júnior nos passou, porém sequer recebe adicional de periculosidade ou insalubridade. Se a empresa fornece um documento comprovando que você está exposto ao agente agressivo químico, ruído ou físico, e você não recebia esse adicional, na documentação estiver expressa, automaticamente a empresa está dizendo: olha, eu fiz com que você trabalhasse exposto a agente agressivo, porém eu não paguei seu adicional. Isso vai gerar um reflexo trabalhista contrário à empresa. Infelizmente, muitas das vezes, essa omissão seria também por esse ponto. Porém, como nós dissemos anteriormente, o PPP ele pode ser suprido por qualquer outro meio de prova também. Então, se a empresa negar a documentação, obviamente você é possível aposentado, outras formas de reconhecer esse tempo especial também. Olha aí, tá vendo, gente? Então, as coisas são muito complexas, não é assim de qualquer jeito. Muita gente fala muita coisa que não tem a veracidade que tenha que ter. Olha, agora são 10 horas e 40 minutos. Hoje, quem está acompanhando a gente aqui, estamos recebendo o Dr. Marcos Barros, advogado previdenciário, né, que explanou sobre vários assuntos aqui hoje já, e o Júnior Garavello, que é técnico em segurança aqui também. Muito bom dia, meu querido amigo Wagner José, também está conectadinho. A Gina Paula Virgínia Oliveira, também conectada aqui junto conosco. Muito obrigado aí pela grande audiência de todos vocês e pela grande companhia de todos vocês. E nós vamos continuar aqui com o nosso querido Júnior, né? Tem mais coisa para a gente perguntar para ele. Olha aqui, ô Júnior, quais os riscos devem ser inseridos no PPP para que eu aposente... essa eu acabei de fazer a pergunta, desculpe. No uso de alvejantes ou desinfetantes, que é um produto químico, eu possuo o direito e a aposentadoria especial hoje, mexendo com esses produtos aí, que é tão corriqueiro na casa de todo mundo hoje, né? Muito. Então, assim, a resposta vai ser: depende. Depende do quê? Nós temos hoje a obrigatoriedade quanto a profissionais. Isso já existia antes, mas agora o nosso compromisso é muito maior, porque todas as informações vão constar, então, na plataforma do E-Social e estarão disponíveis para o governo. Então, eu tenho que estudar esse agente químico através do quê? Da chamada FISPIC, Ficha Individual de Segurança do Produto Químico. Essa ficha, ela vai trazer ali para mim informações sobre quais são as substâncias que estão contidas dentro desse produto, né? Então eu tenho desincrustantes que eles não trazem agentes agressivos e outros desincrustantes que têm soda cáustica, que tem outros elementos ali que são altamente agressivos e podem constar até na própria LNASH, que é ali uma lista então que existe de agentes químicos cancerígenos e que dão direito à questão da aposentadoria especial. Olha aí, entra no mesmo aspecto aí, né? Como o Dr. Marcos colocou muito bem, né? Perfeitamente. Então, tudo vai depender de uma análise criteriosa desse agente químico e ele tem que ser muito bem mensurado na documentação que vai constar automaticamente no PPP da pessoa, tá? Então, isso daí, esse estudo tem que ser detalhado. Não é um mero técnico ou engenheiro de segurança que consegue fazer, você tem que fazer aprimoramentos, você tem que fazer alguns cursos para começar a compreender esse campo químico e interpretar para poder lançar elementos corretos. Porque se em algum momento falo, não tem, é só um desinfetante, lance isso aí lá, e lá na frente ele vai tentar aposentar, a Receita Federal pega a informação, designa um perito para estudar, né? E aí constata isso daí. A empresa
pela Receita Federal vai pagar, pode ser cobrado uma coisa retroativa e não vai ser de 5 anos só que nem o Ministério do Trabalho e Emprego. Tá? E eu posso ainda responder com participação, porque eu lancei uma informação ali sem o devido estudo, né? A empresa pode sim me procurar e responder junto a esse processo. Olha aí, então são muitas coisas aí que não é de qualquer forma, hein, gente? Não é de qualquer forma que tem que ser vista. Por isso, você na hora aí, você procure um profissional que tenha o conhecimento da área, como o Dr. Marcos, como o nosso querido Júnior aqui, para que você possa ficar ciente. Olha, o doutor Otávio Barros Júnior está mandando um bom dia. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo aqui. Muito obrigado aí pelo seu carinho, pela sua companhia. Ô, Júnior, o contador pode escolher o tipo de recolhimento de insalubridade, periculosidade ou aposentadoria especial hoje aí dentro dessas, né, dessa nova situação, de todo esse novo trâmite que vem vindo aí nessa nova política? Bom, isso é um assunto delicado. O que acontece? Até recentemente nós fomos prestar um serviço numa empresa de médio porte e nos deparamos com uma situação que, dentro da análise que nós realizamos dos laudos, nós tínhamos casos que tinham enquadramento e outros não. E aí, então teve que fazer uma reunião junto com o jurídico, junto com o escritório de contabilidade, porque o escritório tinha cadastrado anteriormente alguns benefícios, né? E não estavam, então, entrando em sintonia com o que nós mapeamos. Então, sim, ocorria pelo contador esse recolhimento. Ele, exponha isso, eu vou colocar recolhimento ou não, deixa quieto, vamos deixar aí o curso correr, né? Então, assim, ele podia fazer isso. A partir de agora, ele corre um risco muito grande se ele fizer isso daí. Por quê? Toda a caracterização de salubridade ou periculosidade e o recolhimento para aposentadoria especial deve ser feita por um profissional que tenha registro no Ministério do Trabalho e Emprego, que tenha CREA ou, prestada a proficiência, ele tenha o CRM. Então é o médico, o engenheiro e o técnico. Então esses são os profissionais que vão então conseguir caracterizar. A passo que, se um contador lançar essa informação, baseado em que ele está lançando? Precisa ter autoconhecimento aí para que não venha aí fazer não, vamos dizer assim, prejudicar, né, o andamento de tudo isso aí, que muitas vezes a pessoa está levando aí, tá tudo certinho, uma pessoa desinformada, vamos pôr no caso, porque se o contador também não se aprofundar no caso, ele também pode fazer um julgamento aí, né, prévio aí, e depois por tudo a perder, como que o Júnior acabou de colocar aí. Tá vendo, gente? Então não é fácil, não. A coisa não é bem assim. Ô, Júnior, eu preciso fazer o atestado de saúde ocupacional todo ano? E aí, como é que faz? Isso aqui a pessoa todo ano tem que fazer esse atestado aí? Bom, normalmente essa pergunta ela é feita por empresários ou, né, outras pessoas que estão no ramo, quando fala assim: Júnior, eu não tenho exposição a risco dos meus funcionários, mas eu preciso fazer isso, aqueles riscos que nós citamos, físico, químico e biológico. Ele, antes do E-Social, ele espaçava isso ou não realizava, né? Só realizava o admissional e o demissional. Então, veja bem, nós falamos que 3 riscos constam nessa documentação chamada PPRA, Programa de Preservação dos Riscos Ambientais, né? Prevenção. Então, nós temos outros complementos e principalmente aí a questão ergonômica que deve ser analisada pelo médico do trabalho, tá? Então, pela NR07, que fala sobre o PCMSO, Programa de Controle Médico Ocupacional, é obrigatório anualmente. Então, nós falamos que é o ASO periódico, independente se a pessoa tem exposição a algum desses riscos ou não. Então, o médico vai analisar e vai determinar isso. E, na questão ergonômica, é um grande problema que a maioria da população tem, né? É uma discopatia, é alguma coisa, está relacionado ao trabalho ou não? E o médico vai determinar isso aí. Olha aí, tá vendo? Então não é bem assim, não. Tem que fazer um negócio muito bonitinho aí, e para que ninguém aí venha
a ser prejudicado de nenhum lado. Olha, agora são 10 horas e 48 minutos. Tem muita gente conectada aqui. Olha, aqui tem mais gente que entrou agora, meu querido Daniel Souza. Seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado pelo carinho. Olha, aqui tem mais aqui a Ana Maria Biasotto, o André Nogueira, doutor André Nogueira, né? Conectado aqui conosco também, agora nesta manhã, desta terça-feira do dia 4 de junho de 2019, 10 horas e 49 minutos. Ô Júnior, qual é o impacto na previdência social de todo esse, né, de toda essa nova mudança que está ocorrendo aí? Bom, o grande impacto ele vai ser quanto à concessão desses benefícios no que diz respeito ao correto monitoramento dos riscos ocupacionais que o funcionário está exposto. Então, assim, por parte do empregador, ele tem que contratar um profissional que vá realizar essa documentação, vá realizar várias reuniões para chegar num consenso, porque assim, o que acontece? Muitas vezes existe um descritivo de cargo genérico pego no CBO que o RH tem, ou gestão de pessoas, e ele vai lá e fala assim, para ter agilidade, ele fala, não, vou pegar esse descritivo e vou colocar já ele no meu laudo ou no PPP. E esse descritivo, ele é genérico. Isso não pode acontecer, jamais. Tem que ser feito por parte do empregador, contratar alguém que vá fazer isso de forma detalhada, discutir com o RH gestão de pessoa, até com o jurídico, sobre essa necessidade de mapeamento e detalhamento dessas informações. Além disso, o detalhamento e o aprofundamento na parte dos riscos ocupacionais que nós já citamos aqui. Existem técnicas, existem procedimentos. Então, aquele profissional que você contrata e faz em um dia o seu PPRA, faz as dosimetrias em questão de amostragem, pega só uma horinha ali, está totalmente errado. Você está contratando um prestador de serviço que vai causar para você um impacto muito grande. Tanto na parte previdenciária, como também na questão da insalubridade e periculosidade para o Ministério do Trabalho e Emprego. E para o empregador, ele tem que sim, no momento que começar a visualizar ou pegar esse documento que é o PPP, avaliar se tudo que está lançado ali é o que ele está exposto, e isso é por ano, tá? Ou na mudança de função. Não basta eu citar um único agente lá e falar, ele está exposto a esse agente aqui, o monitoramento faz de 15 anos. Nossa, em 15 anos nunca mudou nada a concentração do agente químico, o ruído, né? Então, esse impacto que nós vamos ter, ele vai ser principalmente de uma documentação que tem que ser bem elaborada para garantir ao colaborador que ele tenha o benefício, seja para aposentadoria especial ou não. Aproveitando o seu gancho, esse, como você colocou muito bem, então isso aí tem que ser feito anualmente. E quando esses novos produtos, né, são inseridos dentro desse local de trabalho, dentro dessa empresa, quando é que ele tem que informar isso aí? É só nessa vistoria de um ano, quando tem que fazer essa coisa? Ou é assim que esse produto é adquirido, ele tem que ser informado? Tá. Nós falamos que a revisão era feita, né, de forma anual. No entanto, agora, o funcionário que ele vai mudar a função, então o contador tem até o 7º dia útil, né, para informar a alteração que esse colaborador está tendo de posto ou de serviço ou de qualquer alteração no meio ambiente de trabalho dele e esses riscos. Então, não adianta eu entregar uma documentação agora e voltar só daqui a um ano na empresa. Hoje nós fazemos o quê? Uma consultoria mensal. E nessa consultoria mensal, claro, primeiramente eu vou fazer a elaboração da documentação, mas mensalmente eu tenho um designado dentro da empresa que vai me alimentar com informações, ou eu vou estar fornecendo para ele também treinamentos, outras condições para continuar o programa de gestão, porque hoje não dá mais para a gente falar que eu vou ver a empresa daqui a um ano. Daqui a um ano mudou muita coisa. Daqui a um ano mudou o produto químico, mudou o processo, mudou o maquinário. Então agora tem que ser feito mensalmente. E isso tem que ser informado o contador, porque ele vai alterar ali riscos, condições que vão alimentar diretamente o PPP.
Porque a gente vê aí que tem muita situação aí que todos os dias, né? Todos os dias são introduzidos novos produtos, outros sistemas, outros meios de ambiente que tem que ser informado. Agora, dentro disso aí, tendo que ter essa formalidade de todo mês, né? Ser informado ao computador, isso para que ele possa deixar essa papelada tudo bonitinho, porque quando tiver que ser feita essa vistoria, né? Se o empresário não quiser que seja dessa forma, ele vai pagar lá na frente também, não vai pagar, doutor Marcos? Vai pagar bastante sobre isso aí. O reflexo trabalhista prejudicial ao trabalhador e ao empregador vai ser grandioso. Então, toda essa parte técnica que o Júnior está nos passando, de ter uma morosidade pela necessidade de ter um trabalho especializado, realizado, ela é para fins do trabalhador ter reflexos negativos junto ao Ministério do Trabalho e também um reflexo negativo para uma futura aposentadoria especial para o trabalhador, ela é grandiosa. Então, a necessidade de ter esse trabalho técnico é fundamental. Olha aí, né? E bem colocado aí pelo Júnior, né, Júnior? Então, isso aí, essa nova lei, essa nova postura que tem que ser tomada aí, então tem que ficar muito esperto, principalmente essa parte do contador, ser muito bem informado, para que lá na frente eles não tenham aí todo esse trabalho e ser prejudicado aí muitas vezes por a incoerência, de não participação, né? De tudo isso que vem aí acontecendo. Com certeza. E tem um detalhe aí, para a gente encerrar também, o que acontece? Nós temos os profissionais que podem falhar na elaboração dessa documentação, que a gente citou vários pontos, né, de importância, e nós temos também o contador que vai receber essa documentação. E cada documentação vem num padrão. E ele vai ter que analisar essa documentação e lançar essas informações na plataforma. Então, recentemente nós estamos realizando workshops ou contato com contadores, né, e sendo acionados para dar um treinamento até para o contador de clientes nossos de como ele interpreta isso, o que significa toda essa documentação e como ele vai lançar, né? E nós temos também o software que faz essa alimentação direta, então o contador ele se torna muito mais assim proficiente naquilo que ele sabe fazer. Porque, caso contrário, ele pode interpretar uma radiação não ionizante que eu citar lá e cadastrar um código errado. E aí isso daí vai repercutir em pedidos de esclarecimento da Receita Federal sobre esse agente. Olha aí, tá vendo? É isso aí mesmo. Ô Júnior, agora a gente sabe, né, que tem muita gente conectada aqui, mas são centenas de pessoas conectadas aqui conosco. Muito obrigado pela companhia de todos vocês, muito obrigado pela grande audiência e o carinho aqui conosco. Ô Júnior, qual é a importância do descritivo de cargo para a Previdência Social hoje nessa situação que você decorreu aí muito bem até agora? Certo. Esse descritivo, então vamos aprofundar um pouco mais. Se a cada momento o colaborador está exposto a uma determinada atividade, a um determinado risco, nesse descritivo tem que constar isso de forma detalhada, tá? E existem casos, e aí vem um ponto importante, por exemplo, nós temos cargos que são administrativos. A pessoa é gerente, ela é supervisor. E aí, dentro do descritivo de cargo é colocado uma coisa genérica. E abaixo é citado riscos ocupacionais que ele tem direito, então, à aposentadoria especial. De acordo com a análise do INSS da Previdência, pode ser que isso seja negado porque o descritivo não está de acordo com os riscos. Então, nós temos aí a importância de detalhar muito bem esse descritivo de cargo e demonstrar que mesmo uma função administrativa pode estar exposta a agentes ocupacionais. Caso contrário, se eu uso um descritivo muito genérico, muito simples e tento citar esses riscos, nós temos vários casos que eu estou recebendo informação de reprovação de aposentadoria por falha desse descritivo. Olha aqui, né? Olha aí, vem calhar aí, né, doutor Marcos?
Valéria, aproveitando essa informação do Júnior, nós na prática vivenciamos muito aquela situação de um trabalhador que desenvolve uma atividade dentro de uma empresa no setor de RH, porém o período em que ele tem de locomoção até o seu ambiente de trabalho dentro do pátio da empresa o coloca em exposição a agente agressivo, químico, ruído, e a importância dessa análise dentro de um PPP, ela é fundamental para dar o direito à aposentadoria especial, pois cada vez mais fica mais complexo para o trabalhador conseguir provas que demonstrem que o documento foi feito de uma forma equivocada. Então, se esse trabalhador não tiver já um documento técnico desenvolvido por um especialista, a chance dessa pessoa visando uma aposentadoria especial, um tempo especial ser conquistado, é praticamente ínfima. Então, a necessidade desse documento ser bem elaborado, eu vejo como total fundamental. Não tenha dúvida, né? Porque tanto vem aí com essa elaboração desse documento, tanto a garantia do próprio empregado como da empresa, né, Júnior? Com certeza. Fica aí, né, que seja bom para ambos os lados, mas que tenha a defesa aí correta, tanto da empresa como do próprio trabalhador aí, mediante tudo isso aí, né, que hoje está acontecendo dentro dessas coisas, como a gente já relatou aqui, muda-se muito depressa, né, as coisas mudam muito depressa, muitos agentes, muito maquinário, poluição e um monte de coisa hoje que a gente, né, não dá nem tempo de ver, aí já mudou, não é verdade, Júnior? Exatamente. Olha, gente, que legal, hein? Agora, aqui nos estúdios, né, a gente está aqui às 11 horas. Olha, tem mais gente conectada aqui, muito obrigado. A minha querida Daiane Henrique, de Barros, também conectada, mandando um bom dia. O doutor Otávio Barros, quem mais está aqui conectado, vamos ver aqui. Tem muita gente, o Zetão Marino, também conectado aqui, obrigado pelo carinho de todos vocês. Meu querido amigo Percy Cassimiro, conectadinho aqui também. Que bacana, ó, hoje foi, né, a nossa manhã que foi muito produtiva, muito bacana. Fico muito satisfeito, né, que o Dr. Marcos e o Júnior também aceitaram aqui ao nosso convite, e vou deixar aqui já aberto o convite aos dois, né, para que voltem mais vezes, para que a gente possa continuar levando a todos vocês aí todas essas informações verídicas, viu, gente? Não é que nem a internet, aí não vá acreditando em tudo que colocam aí, que vocês ouviram o Dr. Marcos aqui, metade da coisa, vamos aprovar, Previdência, vai aprovando, vai aprovando que você vai ver aonde que você vai acabar caindo. Bom, agora são 11 horas e 1 minuto, eu sei que eles têm muito compromisso, o Júnior e o Dr. Marcos. Gente, olha, doutor, eu quero deixar aqui abertos os microfones, né, para suas despedidas aí, e já agradecendo antemão aí novamente pela sua visita aqui. A gente fica muito feliz e a gente sabe que sempre que vem aqui o bicho pega, né? Porque são várias informações, hoje muita coisa, muita gente me encontra e fala assim, Valério, por que você não deixa o telefone aberto lá? Não tem como. Se eu deixar o telefone aberto aqui, a gente não consegue nem bater papo, nem decorrer, né, dos assuntos aí que são mais interessantes. Muitas perguntas vão vir sempre na mesma, né, Júnior? Então, com esse programa, dessa forma, eu acho que eles ficam muito mais satisfeitos, né, doutor? Com certeza, Valério. Eu agradeço novamente a oportunidade, é um prazer, assim, particular me estar presente aqui. Já me coloco à disposição, tá, para um próximo bate-papo. É um tema previdenciário que, ao meu ver, é realmente o mais divulgado e o mais importante, porque nós estamos lidando com os direitos sociais, né? E agradecer novamente aos ouvintes e me coloco à disposição para qualquer dúvida, tá? E já me coloco também, se você me permitir, presente a um próximo bate-papo. Vamos trazer essas novidades novas. Com certeza, está convidadíssimo. Que já estão sendo vinculadas, inclusive viraram lei recentemente, e vamos deixar a população o mais breve possível informada dessas recentes alterações previdenciárias. Um forte abraço. Eu que agradeço, doutor. Júnior, muito obrigado pela sua visita, né? Da mesma forma, a porta está aberta. Quando, né, quiser voltar aqui, vai ser um prazer enorme a gente receber, para que a gente possa levar todos os nossos ouvintes. Vocês viram aqui, são centenas e centenas de pessoas conectadas, e é um assunto muito polêmico, muitas vezes mal compreendido,
né, por muitas pessoas aí, que dentro da própria empresa, não precisa disso, não precisa daquilo, não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo. E depois, no final, no frigir dos ovos, vamos se dizer assim, a coisa fica muito pior, né, Júlio? Fica. Agradeço a oportunidade, Valério. Gostaria de parabenizar também ao sindicato, a vocês que vêm realizando todas essas atividades, né? E fico também à disposição. Existem os canais que, através do meu nome, as pessoas podem me contatar, tirar dúvidas, tudo mais. E assim, para concluir tudo isso que nós falamos, nós temos impactos na Previdência, no Ministério do Trabalho? Temos. Mas o impacto à vida é irreversível. Então, toda a documentação, quem for realizar mapeamento, treinamento, tenha você, empregador, a escolha de uma pessoa que tenta ter princípios de empatia. Acho que a gente precisa hoje se colocar na condição do outro. Então, numa avaliação, o que eu pelo menos tento prestar o máximo de atenção e se fosse minha mãe, minha filha, alguém nesse local? Esse que é o mais legal. É verdade. Não tenha dúvida. Quanto mais a pessoa se colocar no lugar da outra, né, mais ele vai tentar, pelo menos, compreender todo esse assunto, né, Júlio? Perfeito. Olha aí, gente. Muito obrigado pelo grande carinho de vocês. Muito obrigado ao Júnior, ao Dr. Marcos, hoje aqui na nossa Rádio Vitrine, que vieram trazer todas essas grandes informações. Eu sei que o tempo deles é muito corrido. Nós estamos às 11h04 já desta manhã. Fico muito feliz pela presença dos dois e já está confirmado que eles vão voltar, viu, pessoal? Eles vão voltar aqui para que a gente possa continuar com esse bate-papo, com essas explicações, principalmente, né, sobre essas novas mudanças nessa lei aqui no Brasil. Fiquem com Deus, muito obrigado pela companhia de todos vocês e já, hein, ao 12h30, estarei de volta com o nosso Jornal Vitrine, levando todas as informações, o que foi destaque aqui na nossa cidade, na nossa região e nesse Brasilzão de Deus. Valeu, um abraço a todos, muito obrigado pelo carinho e continue com a nossa programação. Muita música para você. Tchau aí, valeu pessoal, um abraço.